Conheça a verdadeira história por trás dos reis dos mares. Piratas, reconhecidos por desbravarem os oceanos em busca de riquezas. Eles ficaram famosos entre os séculos XVI e XVIII. A princípio, quem nunca imaginou que os piratas fossem praticamente todos iguais? Não é mesmo? Inclusive, a fisionomia quase sempre é descrita da mesma forma, ou seja, homens barbudos com argolas e correntes de ouro, calças largas marroquinas com tapa-olhos e pernas de pau. Mas afinal, eles eram realmente assim? Sobretudo, é importante destacar que os principais relatos existem hoje em dia se baseia nos piratas ingleses, até porque foram eles que eternizaram os seus nomes e se tornaram mais famosos. Porém, existem piratas de várias nacionalidades. A história dos piratas é tão antiga quanto a própria navegação. Eles existem desde o momento em que o homem passou a transportar bens e mercadorias usando rios e mares, atacando os barcos e roubando os carregamentos. Os registros mais antigos contam que, por volta do século V a.C., no Golfo Pérsico, região do Oriente Médio, ladrões já investiam contra barcos de comerciantes. Apesar de existir há muito tempo, a pirataria ganhou força entre o século XVI e XVIII, quando houve um aumento importante de transporte de riquezas pelo mar. Países europeus como Portugal e Espanha encararam os oceanos, explorando novas terras e buscando recursos naturais e minerais. Assim também cresceu o número de piratas, de nacionalidades francesas, inglesas e holandesas. Eles atuavam principalmente nas ilhas do Caribe e no Oceano Atlântico. Entre os séculos XVI e XVIII, o aumento da pirataria contribuiu para o nascimento de uma identidade social dos piratas. As tripulações se especializaram em técnicas de navegação e na prática do roubo. Assim, formaram um tipo de sociedade com milhares de integrantes. As bandeiras pretas colocadas nos mastros dos navios eram o principal símbolo deles. Nas expedições, os piratas preferiam roubar cargas valiosas, como os carregamentos de ouro e prata, que eram enviados das colônias americanas para metrópoles na Espanha, Portugal e Inglaterra. Algumas tripulações só atacavam navios que carregavam esses bens, para ter certeza de que o roubo iria cobrir os riscos da batalha. Mas nem sempre eles se davam bem. As embarcações que transportavam muitas riquezas costumavam ser protegidas por navios de guerra. Por isso, os piratas passaram a capturar embarcações comerciais que transportassem qualquer produto que eles pudessem vender, como ferro, tecido, especiarias, medicamentos e produtos agrícolas, como o açúcar. Com o tempo, os piratas tornaram-se mais organizados e começaram a operar em grandes grupos, com suas próprias regras e leis. A atividade deles continuou a ser um problema durante séculos, até que os governos e navios de guerra começaram a patrulhar os mares. Os piratas eram conhecidos por serem ladrões habilidosos e astutos, que saqueavam navios e roubavam suas cargas valiosas, sem quaisquer precedentes. Os piratas gastavam o que conquistavam, com coisas luxuosas, e gostavam de gastar em roupas caras, joias e bebidas. Eles também gostavam de frequentar tavernas e locais de diversão, onde podia se divertir e celebrar suas vitórias. Outros piratas eram mais práticos e investiam em negócios,
como navios ou tavernas. Isso lhes permitia continuar a ganhar dinheiro, mesmo quando não estavam saqueando navios. Também havia piratas que eram conhecidos por comprar propriedades, como casas e terras. Assim, teriam um lugar seguro para viver e se aposentar quando decidissem deixar a vida de pirataria para trás. Após séculos, o estilo de vida dos piratas começou a perder força e poder. O início do declínio, aliás, começou na metade do século XVIII. Inclusive, alguns historiadores afirmam que dos mais de 5.000 piratas que existiam no século XVI e XVII, apenas 300 deles continuaram. Sobretudo, foi somente em 1856, com a Declaração de Paris, que a pirataria passou a ser um crime. Ou seja, qualquer tipo de roubo ou saque em alto mar passou a ser contra a lei. Consequentemente, os piratas tomaram outros rumos e outras ideologias. Sobretudo, como dissemos, os piratas foram praticamente extintos no ano de 1856. Porém, há relatos de que ainda existem alguns piratas nos dias atuais. A pirataria da atualidade, contudo, não manteve todos os hábitos e costumes dos piratas antigos. Apesar disso, seus praticantes continuam em busca do mesmo tipo de tesouros e riquezas. Além do mais, os piratas de hoje também atacam e ultrapassam navios de transporte. Consequentemente, eles roubam mercadorias e, em algumas vezes, pegam os passageiros como reféns. Vale destacar que a pirataria não existe em todo lugar. Na verdade, ela se concentra mais no Mar Vermelho e no Oceano Índico. Existem piratas também ao largo do Golfo de Aden e na costa leste da Somália. Contudo, as punições são extremamente severas para a pirataria de hoje. Inclusive, nos Estados Unidos, conspirar, cometer sequestro ou apreensão de um navio na posse de uma arma são crimes que podem resultar em prisão perpétua. A princípio, a Somália, um país africano, é um dos locais da atualidade onde é bem comum se encontrar piratas cargueiros. Inclusive, essa realidade se tornou comum por conta dos inúmeros problemas sociais que as pessoas de lá enfrentam. Basicamente, a Somália se encontra no chifre da África, ou seja, ela se localiza em uma região que possui um excelente acesso ao Golfo de Aden, ao Mar Árabe e também ao Oceano Índico. Porém, mesmo com uma localização estratégica, a Somália ainda enfrenta problemas econômicos e uma guerra civil, a qual perpetua desde 1991. Aliás, é por conta dessa guerra civil que o governo deixou o país sem rumo e sem lei, ou seja, acabou se transformando em um país dos esquecidos. Consequentemente, alguns navios começaram a aproveitar essa oportunidade para despejar dejetos em águas somálias. Porém, essas atitudes horrendas começaram a deixar os pescadores bem indignados. Assim sendo, eles passaram a se unir e, consequentemente, se transformaram em verdadeiros piratas. Tanto é que eles vivem hoje tomando navios estrangeiros e cobrando taxas pela passagem. A pirataria então passou a ser um negócio rentável. Por isso, vários somalis resolveram fazer parte do movimento para salvar as águas. No final das contas, esse movimento passou a ter como objetivo enriquecer em cima dos navios estrangeiros. Existem muitos piratas famosos ao longo da história. Alguns dos mais conhecidos são Barba Negra, Blackbeard. Foi um pirata inglês que operou no Caribe e na costa da Carolina do Norte no início do século XVIII.
Ele era conhecido por sua barba negra longa e densa e pelo uso de fogo para assustar suas vítimas. Gostou do vídeo? Dê um like, se inscreva no canal e fiquem na paz de Deus.